Sabe qual é a diferença entre receber uma ajuda como um favor e ter essa ajuda como um direito? Pois é, essa é a chave para a gente entender uma das maiores viradas na política social do Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada que transformou a assistência social de um ato de caridade para um direito de cidadania. Essa pergunta aí, ela é o começo de tudo, né? Como é que um país cuida da sua gente? Porque, olha, por trás de toda lei, de todo gráfico, o que existem são pessoas, são histórias de vida. E a grande virada que a gente vai desvendar hoje começa exatamente nesse ponto. Em entender que proteção social não é sobre estatística, é sobre gente. E aqui, olha, tá o coração de toda essa mudança. A ideia era trazer para a luz, incluir os chamados invisíveis. Mas quem eram esses invisíveis? Eram aquelas pessoas que o sistema não enxergava como cidadãos com direitos, sabe? Eram vistos como, um caso isolado que dependia da caridade de alguém. A grande sacada, a virada de chave, foi justamente perceber que a pobreza não é um fracasso individual, é um problema da sociedade, um problema coletivo, que o Estado tem o dever de encarar de frente. Bom, para a gente entender de verdade o tamanho do impacto dessa nova política, a gente precisa dar um passo atrás, voltar no tempo mesmo. Como é que era o cenário antes de tudo isso? A resposta para essa pergunta mostra por que a mudança não era só uma boa ideia, ela era urgente. Era exatamente isso aqui. A realidade era essa. A ajuda social não era uma garantia. Não era algo certo. Ela aparecia, sei lá, como uma cesta básica distribuída por um político em época de eleição. Ou vinha da boa vontade de uma igreja. Ou seja, dependia totalmente da bondade dos outros. Não era um direito que se podia cobrar. No fundo, era isso. Um favor. E favor, né? Não é cidadania. E o resultado disso tudo? Precariedade. Era viver na corda bamba. Sem um sistema de verdade, organizado, milhões de brasileiros simplesmente não tinham a certeza de que teriam algum tipo de apoio se o pior acontecesse. Era um verdadeiro vácuo, um buraco na proteção que o Estado deveria oferecer. Agora, para a gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos olhar para uns dados lá do ano 2000. Pensa nas cidades bem pequenas do Brasil, sabe? Aquelas com até 20 mil moradores. Pois é. Nesses lugares, quase metade das pessoas, quase 50%, vivia na pobreza. É uma realidade que consumia o país de dentro para fora. Ok, quase 50%. Mas o que isso significa em gente, em pessoas de verdade? Significa isso aqui, 16,6 milhões de pessoas. Gente, isso é mais do que a população inteira de vários países. Só nos pequenos municípios do Brasil, a gente tinha uma nação inteira vivendo completamente desprotegida pelo Estado. A escala do desafio era simplesmente gigantesca. E um problema desse tamanho, claro, não dava para resolver com as mesmas práticas de sempre, com o famoso jeitinho. Era preciso mais, era preciso uma virada de chave na mentalidade, uma filosofia nova de proteção social. Então vamos entender agora quais foram os princípios que guiaram essa verdadeira revolução. Olha, o conceito que muda o jogo é este aqui. Proteção social passa a ser vista como um direito. Ponto. Um direito de todo cidadão. Assim como a gente tem o direito à saúde pública, a proteção social também passa a ser garantida para quem precisar. E aqui tem um detalhe fundamental que diferencia isso da aposentadoria, por exemplo. Não precisa ter contribuído antes para ter direito. O critério é um só: a necessidade. Ok, eu sei esse nome, matricialidade sociofamiliar. Parece super complicado, né? Mas calma, a ideia por trás é genial e, na verdade, bem simples. Em vez de olhar para uma pessoa como um problema isolado, a política passa a olhar para o contexto dela, ou seja, para a família. E por que isso? Porque a família é o nosso primeiro e principal núcleo de apoio. Então a lógica é, fortalecer a família, ali onde ela vive, no seu bairro, é o jeito mais eficiente de construir uma proteção que realmente funciona. Tá, mas na prática, o que essa política queria alcançar? Os objetivos estão aqui, e é importante reparar que a coisa vai muito além de só dar um benefício em dinheiro. O foco é garantir direitos, é fortalecer os laços da pessoa com a família e com a comunidade. E talvez o mais importante de tudo é promover a autonomia. A meta final não é criar dependência, pelo contrário, é dar as ferramentas para que as pessoas consigam, por elas mesmas, seguir em frente. Tudo bem, a filosofia é ótima, os objetivos são nobres, mas como é que se coloca isso de pé num país com as dimensões do Brasil?
Só a ideia não basta, né? É preciso uma estrutura, um motor para fazer essa engrenagem toda girar. E esse motor tem nome: SUAS. SUAS significa Sistema Único de Assistência Social. Para ficar fácil de entender, é só pensar no SUS, o nosso sistema de saúde. O SUAS é tipo o SUS da assistência social. É uma grande rede, um sistema que conecta as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal. O objetivo? Fazer com que o serviço chegue de um jeito organizado e com o mesmo padrão de qualidade em todo o canto do Brasil. E essa estrutura toda se apoia em 4 pilares principais. A ideia é a seguinte: primeiro, a responsabilidade é dividida entre todo mundo: União, estados e municípios. Segundo, o foco da ação é sempre local, na família e no seu território. Terceiro, o dinheiro para bancar tudo isso também vem dos 3 níveis de governo. Mas talvez o pilar mais transformador seja o último: o controle social. O que é isso? Significa que a própria população, quem usa o serviço, participa da gestão e fiscaliza. Isso garante que o sistema esteja, de fato, servindo a quem precisa. Beleza. Mas na ponta, no dia a dia, como é que esse apoio chega para quem precisa? Bom, o sistema foi pensado para atuar em 2 grandes níveis de proteção, dependendo da situação de cada um. Funciona assim. De um lado, a gente tem a proteção social básica. Pensa nela como prevenção. É como um guarda-chuva. O objetivo é fortalecer as famílias e as comunidades para evitar que os problemas mais graves aconteçam. Do outro lado, tem a proteção social especial. Essa já é a intervenção, é o pronto-socorro social. Ela age quando um direito já foi violado em casos de violência ou abuso, por exemplo. Aí o trabalho é proteger quem está em risco e ajudar a reconstruir os laços que foram rompidos. E mesmo dentro desse pronto-socorro, existem níveis diferentes de cuidado. A média complexidade atua quando os direitos foram violados, mas a família ainda está ali, os laços não se romperam totalmente. Já a alta complexidade é para os casos mais graves, quando esses laços familiares se quebraram de vez. É aqui que entram os serviços de acolhimento, como os abrigos, que oferecem proteção total para a pessoa quando a rede familiar já não existe ou não é mais segura. Mas é claro que um sistema tão grande, tão ambicioso, não nasce pronto e perfeito da noite para o dia. O caminho para transformar essa visão em uma realidade sólida em cada canto do Brasil ainda é longo e, sim, cheio de desafios. Então, que pedras são essas no caminho? Bom, primeiro, superar aquela cultura antiga da política centralizadora. Outro ponto, valorizar os profissionais que estão lá na linha de frente, garantindo que eles tenham estabilidade. Também é preciso melhorar o jeito de medir os resultados, para saber o que funciona e o que não funciona. E talvez o mais crucial de tudo, fazer com que a participação das pessoas nos conselhos seja de verdade, que a voz de quem usa o sistema seja ouvida. Cada um desses pontos é uma batalha a ser vencida. E com isso, a gente volta àquela pergunta lá do começo. O que, no final das contas, significa para um Estado garantir proteção como um direito e não como um simples favor? A resposta, como a gente viu, vai muito além do que está escrito na lei. É uma mudança cultural, uma mudança profunda no jeito como o Estado e a sociedade enxergam cada cidadão. E essa é uma jornada que, aqui no Brasil, continua em construção, todos os dias.